E aí galera, beleza? Estamos de volta a mais um vídeo agora falando sobre os princípios do processo administrativo federal, Lei 9784/99, tá? É interessante que os princípios que são previstos nessa lei, a grande maioria você já trabalhou em outros assuntos, legalidade, finalidade, não, impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, tudo é o mesmo procedimento contraditório, ampla defesa. Isso tudo a gente já vê. O artigo 2º dessa lei vai trazer os principais regimentos de princípio que ela tem que trazer para você. Mas, dentre todos, você vai encontrar 5 princípios que você ainda não ouviu falar. Então, eu quero atacar só esses que a gente não tinha visto ou que você ainda não tenha estudado na sua vida. Vamos lá? Princípio da motivação. Não confunda, por favor, com motivo, que é um elemento ou um requisito do ato administrativo. Tá? O princípio da motivação é aquele que determina que a autoridade pública, o servidor público, a entidade pública, ela precisa motivar, dar a motivação de todos os seus atos produzidos no processo federal. O que eu estou querendo dizer para você não confundir? A motivação, ela é nada mais, nada menos do que eu costumo dizer em sala de aula, o blá blá blá, a historinha, sabe? O motivo é a fundamentação. Quando você fala de fundamentação, obviamente, fundamentação legal. É a base legal. Quando eu chego para você e falo assim, o servidor tal foi demitido com base no exposto no artigo tal, inciso tal da lei tal. Isso é fundamentação. No dia 10 ele acordou meio chateado, veio para o trabalho, deu um tapa na cara do colega, isso é motivação. Motivação é historinha, é o blá 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 que me levou a tomar aquela decisão. Motivo é a fundamentação legal. Então lembre-se, que o que a lei, o que a norma nos determina é que a motivação, ela é obrigatória no processo administrativo federal. Tudo que for feito tem que ter um motivo para existir, tem que ter um falatório por trás dele, tem que ter uma explicação para chegar até lá. Por que isso? Para poder te garantir um contraditório para a defesa. Como é que eu vou dizer, você foi demitido, ponto, e não te digo por quê, não te dou a motivação? Como você vai contradizer se eu não disse nada contra você? Como é que você vai usar a ampla defesa se você nem pode contradizer nada? Sacou? Então a motivação é a exposição dos fatos que o levaram àquele motivo, àquela fundamentação, àquele ato. Tá? Então lembre-se que no processo federal todos os atos precisam ter motivação, até porque o processo federal tem como intenção uma penalidade. E se você lembrar de elementos e requisitos do ato, que aí você vai entrar no motivo, mas também traz a motivação para a história, você acaba entrando naquela vertente de, se por acaso for um ato que aplica a punição, a pena, é óbvio que eu preciso dar motivo, consequentemente dar a motivação. Também não é só chegar e falar a fundamentação e acabou. Tá? Então, falou em motivação, é o blá blá blá, a historinha, o conto de fadas, até chegar lá. Princípio do informalismo, isso aqui é muito legal. No processo administrativo federal, nós não temos a formalidade sóbria e pesada em cima do nosso trabalho. Pelo contrário, nós aceitamos que o processo ocorra totalmente sem formalidade, sem todo aquele apetrecho histórico. Lógico, o informalismo, ele rege o processo desde que a lei não determine a forma. Por exemplo, ele vai dizer para você que em alguns processos a decisão, a motivação tem que ser escrita, também não é a motivação. Olha só, eu tomei essa decisão e demiti por isso. Não. Isso tem que ter formalidade. Mas o informalismo impera. Porque certas situações de apresentação de testemunha, apresentação de defesa, não precisam seguir uma formalidade. O informalismo determina que o processo ele não é regrado tão pesadamente igual outros processos. O civil, o penal e por aí, o trabalhista e por aí vai. Então, o informalismo aqui é o que prevalece. Nós estamos tentando atingir a realidade. Eu não estou preocupado se a documentação foi apresentada ou não. Por exemplo, vou te dar uma ideia para você poder entender legal aqui. No processo normal, citação e intimação são obrigatórios. Se não acontecer, nada acontece. Faltando elas, acaba com o processo completamente. Aqui não. Aqui, se o acusado se apresentar de boa vontade, a falta de citação ou a falta de intimação não vai atrapalhar em nada o processo. Você simplesmente, você foi citado? Não. Intimado? Não. Mas você veio aqui, então vamos embora, vamos dar continuidade ao processo. Informalismo. Eu não vou ficar engessado aquela formalidade. Tem que ter citação, tem que ter. Não. A apresentação do cara já resolve o meu problema. Tá? Então esse é um grande exemplo de informalismo. Eu pego a citação e intimação e enfio no bolso.
princípio da oficialidade, também é conhecido como princípio do impulso oficial. Isso aqui é legal, porque você vai encontrar nessa lei, no artigo 2º, inciso 12, isso aqui era para ser um 2, tá? E também no artigo 5º, e também no artigo 24, e vai embora. Ou 29, nunca lembro. A ideia aqui é a seguinte, o princípio da oficialidade determina para você, em todos os processos, que para você ter o início do processo tem que ter uma denúncia, alguém tem que provocar a administração ou o Poder Judiciário. Só que olha só, no nosso caso, o princípio da oficialidade ou impulso oficial diz que tanto um processo administrativo federal pode ser iniciado pela própria administração pública, esse dedinho assim ficou escroto, né? Quanto pode ser iniciado por um pedido, uma denúncia, né? Especificamente. O que ele diz aqui? É diferente do processo civil, que eu preciso ter a indicação, né, alguma denúncia, uma representação, aqui não. A própria administração pública, se ela encontrar algum vestígio, algum motivo, ela mesmo pode determinar o início do processo. Então o impulso oficial é o que inicia o processo? Tanto de ofício a própria administração, quanto a pedido, vindo uma denúncia, vindo uma apresentação de atos. Outra coisa, o princípio da oficialidade diz para você que, iniciado o processo federal, não há como renunciar à vontade da continuidade do processo. Por exemplo, eu fui lá e denunciei um amigo, abriu-se o processo federal. Ah, não, eu quero retirar o processo. Não vai retirar, não. Porque o princípio do impulso oficial também determina que o processo tem que ir até o final. Eu quero o resultado. Tá? Então não tem essa conversinha de, igual no processo acontece, quero retirar o processo, retirou, não vai continuar mais nada. Não, aqui não retira. Se você deu um impulso oficial, eu preciso chegar até o final. Eu preciso apresentar o desfecho, até por conta do princípio da eficiência. Tá tranquilo? O princípio da verdade material, ele vai confrontar o chamado princípio da verdade real. Por quê? Aqui no processo federal, como nós não somos baseados no formalismo, nós também não nos preocupamos com a verdade real, ficar preso só o que é apresentado no processo. As provas que são apresentadas têm que ser... Não. O julgador, ele pode encontrar explicações e motivações para a sua decisão fora daquilo que foi apresentado no processo, por provas que ele acabe detectando, por diligências que ele mesmo produza, mas que não produzam provas especificamente. A verdade material é atingida quando o nosso foco é saber a verdade, independentemente de documentação apresentada ou não. Sabe aquela frescura do processo penal, por exemplo? Caramba, a arma do crime. Nossa, se eu não tiver a arma do crime, não vai arrumar nada. Enquanto você não colocar a prova da arma, não vai dar em nada. Mas você sabe que existe, só não... Porra, se você sabe que existe, então você pode usar isso para tomar decisão. Aqui, lá não. No processo federal, mesmo que não seja apresentada uma prova, uma informação que você detenha, uma realidade que você detenha, vai afetar a decisão e pode aparecer na motivação. Decidimos pela demissão porque tal coisa aconteceu. Mas não tem nenhuma prova que traga isso. Não, mas nós sabemos, tal. Nós fizemos buscas, nós fizemos levantamento, não foi acrescentada ao processo a prova, mas nós temos sim como provar. Porque é óbvio, também não vou motivar, eu fiquei sabendo, o passarinho me contou. Não, eu vou ter que apresentar essa prova alguma hora, mas mesmo que não esteja no processo. E outra coisa, a verdade material diz que eu não tenho intempestividade de provas. Porque é muito comum, né, no processo normal, no TGP, você ter atos ou provas apresentadas tempestivamente e intempestivamente. Tempestivamente, dentro do tempo, dentro do prazo. Passou o prazo, se torna intempestivo. Mesmo que eu apresente uma prova cabal, se não foi dentro do prazo, o juiz lá tem que afastar a prova. Não posso aceitar. Porque essa prova, essa atitude é intempestiva. Não vai acrescer aos autos. Aqui não. Mesmo que as provas sejam apresentadas depois do prazo, caguei. Informalismo prevalece, verdade material também. Mesmo provas apresentadas antes ou depois do prazo, não me interessa. Mesmo não apresentadas, sendo apenas exibidas, elas podem sim fundamentar a minha decisão. É o melhor, motivar, trazer a motivação da minha decisão. Não vou usar fundamentar, que senão pode confundir com outro. Beleza? Por último, o princípio da gratuidade, que você vai encontrar também no artigo 2º dessa lei, 9784, porém no inciso 11, em que ele vai dizer para você assim: não pode se cobrar nenhuma custa processual no processo federal, salvo as já previstas em lei. Então, se eu tenho
que a lei já estabelece como custas processuais a serem cobradas no processo federal, se é que eu já tenho, que não é o caso, eu não vou cobrar nada. Mas eu não posso inventar custa processual. Então, se a lei estabelecer, tem que pagar R$300 para poder denunciar, fazer o quê, né? Tem que pagar R$50 mil para entrar com recurso administrativo, que aí sim entra na história do calção, se é necessário ou não, mas tem que ter, né? Pagamento por recurso administrativo, mas o que ele diz na gratuidade? Fora o que já é previsto como valor a ser cobrado, né, no processo administrativo federal, eu não posso inventar, eu não posso acrescentar outras custas processuais. Então ele fala, não serão cobradas custas processuais, salvo as já previstas em lei. Beleza? É isso. São esses 5 princípios só que vão trabalhar essa lei tranquilo para nós. Belezinha? Então um grande abraço aí, espero que tenha sido bem tranquilo para você e tenha te ajudado.